Continuar com o nosso tema, né, desse curso, que são o tema de relacionamentos abusivos. Na semana passada eu falei sobre Freud, né, quais os mecanismos que Freud elencou para falar sobre os relacionamentos abusivos, né? E hoje a gente vai entrar em Lacan, né? Lacan ele é um revisionista de Freud, né? E ele revisita Freud e ele radicaliza com as teorias de Freud. Então, no pensamento de Lacan, né, o que ele faz em relação aos relacionamentos abusivos é colocar o que ele sempre estrutura nas suas análises, né, que é o inconsciente, né? Para ele, inconsciente é estruturado como linguagem, e que o desejo e o gozo ele está na constituição do sujeito. E quando ele aplica isso nos relacionamentos abusivos, ele compreende que esse vínculo destrutivo ele é o resultado de fatores externos, né? Mais de uma configuração subjetiva muito profunda, que o sujeito acaba, por isso, se inscrevendo no desejo do outro, né? E ele mantém, por muitas vezes ele vai mantendo o sofrimento, isso como um tipo de reconhecimento inconsciente. E aí, para a gente fazer uma baliza entre Freud e Lacan, a gente pode compreender que Freud ele analisa as estruturas, né, psíquicas do sofrimento da repetição. Como quem quiser entender melhor sobre isso que não assistiu a aula anterior, vai lá no YouTube e ver, né, que ele fala sobre o masoquismo moral e a estrutura de repetição, né? Ele fala sobre o mecanismo de repetição. Já Lacan, ele, de outro modo, ele fala o Freud, não, ele fala sobre a compulsão à repetição e de masoquismo moral. Já o Lacan, ele fala sobre como o sujeito, nessa questão do sofrimento, da repetição, ele passa para como o sujeito se posiciona em relação ao outro. Ou seja, o sujeito vive uma busca incessante pelo reconhecimento do outro, pela validação do outro. E que, nesse sentido, quando ele fala de desejo, de gozo, o gozo ele é paradoxal. Por quê? Porque ele surge desse vínculo de abuso. Então, os relacionamentos abusivos eles já passam a ser compreendidos como espaços, né, onde se estruturam o desejo e o gozo, né, os espaços estruturais. E aí o sujeito, nesse sentido, ele se mantém nesses espaços, mesmo que isso seja uma coisa dolorosa para ele, porque ele acaba com isso sustentando, né, uma lógica que para ele é inconsciente, né, de uma ligação afetiva, que isso derivado de como, eu já falei na aula anterior, de traumas da infância, né, de ausência de validação de algum familiar, né, pai ou mãe, um tutor, um responsável, que não tenha validado que ele tenha sido colocado como um sujeito passivo de reconhecimento, de validação. Muito pelo contrário, às vezes sofreu humilhação, agressividade, né, agressões, desvalidação. Então, o Lacan estrutura mais nesse sentido, do desejo, do gozo, isso tudo estruturado na linguagem. Então,
para Lacan, essa questão do desejo ela é muito central, né? É um conceito muito central para as análises de Lacan. E diferente desse desejo que é consciente, ele não é simplesmente querer alguma coisa, né? Eu desejo, eu anseio. Não é bem isso. Na verdade, é uma busca de um conhecimento a partir do outro, que surge, que origina no outro, que é um lugar simbólico, né? E esse outro, ele, de uma certa forma, é ele que define as normas, as expectativas e os limites do sujeito. Por quê? Porque se você está voltado, né, como vou dizer, satisfazer o desejo do outro, quem define as normas da sua experiência, de vida, das suas expectativas, e que coloca limites em você é o outro, né? Então, nesses relacionamentos abusivos, a vítima ela acaba por se alienar ao desejo do parceiro, né? E acaba sendo objeto do desejo do outro. O outro vai fazer com ele o que bem entender. Então, nessa relação onde, né, existe uma tentativa de obter reconhecimento ou amor, se complica porque isso às vezes implica em violência ou humilhação. Esse vínculo, né, nesse sentido, ele é sustentado por essa lógica inconsciente, né, paradoxal, entre amor e sofrimento, entre validação e desvalidação, né, entre uma busca incessante, né, por isso. Então, o sujeito acredita que sua própria existência, o valor da sua existência, depende da aprovação do outro. E é complicado isso quando você, de uma certa forma, você se despersonaliza, porque você, na verdade, acaba não sabendo nem, na verdade, o que você quer. O sujeito acaba por não saber o que ele quer, porque ele está sempre tentando satisfazer o desejo do outro, as necessidades do outro, né? Então, por exemplo, num relacionamento em que um parceiro é controlador, né? Frequentemente, onde frequentemente ele se utiliza de agressões verbais, o seu parceiro ele acaba por buscar reparar erros e antecipar o desejo do parceiro, porque ele só se sente validado quando ele agrada o parceiro, né? Então, ela acaba por estar alienado ao desejo do outro. E aí acaba sempre reproduzindo padrões de submissão que internalizou desde a infância, quando buscava a aprovação das pessoas que eram responsáveis pela sua formação psicológica, cognitiva, psíquica, né? Num contexto de crítica constante, sempre sendo criticado, sempre sendo desvalidado. E aí Lacan faz ele faz essa questão do prazer, né, e do gozo, né? E o que é, na verdade, o prazer e o gozo? Porque Lacan, né, nesse sentido, ele distingue o prazer do gozo. Que o gozo não é necessariamente prazeroso. Ele pode ser paradoxal e doloroso. Ele pode ser tanto prazeroso quanto não. Mas tem uma função, né, na subjetividade, na estrutura da subjetividade do sujeito. Nos relacionamentos abusivos, né, então, a vítima experiencia, né, gozo no sofrimento.
E aí ela se mantém nessa relação mesmo frente a agressões, né? Sejam elas físicas, psicológicas, é, é, patrimonial, qualquer tipo de violência. Esse gozo também, ele valida a própria existência do sujeito, porque quando ele valida a própria existência, porque ele valida o vínculo com o outro, né? Então, quando esse gozo, mesmo sendo sofrido, ele valida o vínculo com o parceiro. Então, essa relação se torna, vamos dizer, uma cena de repetição real. O sujeito tenta encontrar sentido no seu sofrimento. Ele acaba tentando validar o próprio sofrimento a partir do que o outro deseja. Por exemplo, um sujeito que aceita humilhações de uma parceira, mas quando ele aceita essas humilhações da parceira, ele relata se sentir vivo em relação nessa relação. Ele se sente vivo, ele se sente desperto. Mesmo quando envolve uma tensão emocional, um conflito, né? Então, nesse sentido é o que Lacan fala sobre esse gozo paradoxal, onde o sofrimento estrutura o vínculo, né? E justifica inconscientemente a manutenção da relação. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ok. Espero que esteja sendo compreendida. Então, nesse sentido, ele também entra nas estruturas simbólicas, né? E na lei do pai. A psicanálise lacaniana, quando introduz o conceito do nome do pai, que simboliza a lei, o limite e a organização do desejo, nos relacionamentos abusivos, a ausência, a insuficiência ou distorção do nome do pai na infância pode resultar em dificuldade de estabelecer limites saudáveis, né? O sujeito pode reproduzir relações onde o parceiro assume a função de outro absoluto, cujo desejo é enigmático e ameaçador. Nesse vínculo abusivo, então, existe, né? Ela reflete uma tentativa inconsciente que tenta reparar a lei simbólica ou a ordem paterna, muitas vezes impondo sofrimento a si mesmo. Por exemplo, um sujeito que mantém um relacionamento abusivo com um parceiro que reproduz padrões de controle que ele tinha internalizado em relação aos pais, né? Padrões de controle paternal. Na análise, né, percebeu-se que esse sujeito, inconscientemente, ele se submetia à lei do outro, porque, nesse sentido, ela acabaria por organizar seu mundo emocional, porque repetia com isso os padrões internalizados dos pais, né? Do pai ou da mãe ou do responsável. Lacan também ele elenca para explicar a questão dos relacionamentos abusivos a alienação e a objetificação do sujeito. Lacan ele explica que o sujeito, quando se submete ao desejo do outro, torna-se o objeto de gozo, né? Perdendo a autonomia das suas escolhas, porque isso ocorre por causa de inúmeras dinâmicas abusivas, né? Que é a submissão extrema à vontade do parceiro, a perda do contato com o próprio desejo. É exatamente isso, que quando ele perde o contato com o seu próprio desejo, ele perde o vínculo com ele mesmo e se vincula ao outro, né?
Essa manutenção desse vínculo, que apesar da violência, ela é uma forma de preservar a própria existência psíquica do sujeito que se submete. Um exemplo disso é, por exemplo, um sujeito que se sentia incapaz de se afastar de uma parceira violenta porque sua própria identidade parecia depender de satisfazer o desejo dela. E a análise lacaniana evidencia isso, né? A alienação subjetiva ao outro, onde a violência funciona como núcleo, né, essencial, estruturante dessa relação. Lacan também ele fala da ambivalência amor, ódio e posição do sujeito. Estão todos aí, pessoal? Estão tão quietos. Eu estou. A teoria lacaniana também esclarece que essa ambivalência entre amor e ódio é uma característica central nas relações abusivas. Nesse sentido, né, o parceiro abusivo é simultaneamente, né, ao mesmo tempo, né, idealizado e odiado, ao mesmo tempo que ele é endeusado, colocado num patamar alto, né, ele também é odiado. Então, é uma relação muito conflituosa, muito paradoxal, muito contraditória, né? Porque a vítima, nesse sentido, ela sofre, mas ela também se sente responsável pelo sofrimento do outro, mesmo sem culpa consciente. Ela acaba por se sentir responsável de todas as formas em relação ao outro, de produzir a felicidade do outro, né? Dizem que sempre no relacionamento saudável, né? O senso comum diz que ao invés de você querer que o outro te faça feliz, você queira fazer o outro feliz. E quando o outro que é o seu parceiro te faz feliz, um faz feliz ao outro. Melhor do que ter uma relação em que um faça o outro sofrer. Mas, enfim. E aí, ó, esse vínculo, nesse sentido, ele se mantém porque essa relação é uma relação ativa. Na verdade, uma necessidade inconsciente de reparação e de manutenção de um laço simbólico. Existe um laço simbólico em que a pessoa quer colocar no outro, né, a reestruturação da sua psique, no momento em que ela quer, como eu disse na aula anterior, resolver um trauma de infância, né? Tem um exemplo nesse sentido também, né? Por exemplo, um sujeito que alterna carinho e hostilidade com o parceiro, sentindo que qualquer afastamento seria traição ao vínculo, né? Mas a análise, ela mostra uma ambivalência que reflete a estrutura inconsciente do desejo, quando reproduz padrões familiares internalizados. Ela fica tentando reproduzir sempre aqueles padrões familiares internalizados para reestruturar esse trauma, né? Em Lacan também, gente, desculpa se eu estiver falando muito rápido. Em Lacan também, a gente pode falar sobre transferência e repetição do real. Nesse sentido, a transferência em Lacan permite que os padrões de relações infantis sejam revividos na relação presente, nesses relacionamentos abusivos, né? É o que eu estava falando antes.
O que acontece, então, é que a vítima, né, ela repete essas dinâmicas, né, familiares que ela internalizou. E aí ela acaba por recriar esses cenários de punição ou de aprovação. Porque em todo tempo ela procura reconhecimento, validação. Então, o tempo todo ela reproduz, né, os mesmos padrões para que ela tente, né, conquistar amor e reconhecimento. Então, nesse sentido, o parceiro abusivo ele se torna esse objeto de desejo inconsciente, onde esse parceiro ele acaba por ativar esses traumas antigos, né? Então, o analista ele observa que, na realidade, né, no real da violência, o real da violência não é apenas externo, mas ele é estruturante dentro desse próprio vínculo, né, inconsciente, né, que trabalha no inconsciente, né, no psiquismo do sujeito. Por exemplo, o sujeito que repete padrões de submissão, retomando, né, a infância com uma mãe controladora. Aí, essa transferência com o analista, ele permite que a pessoa identifique, né, com o abuso atual, e isso reflete essa repetição do real infantil. Então, gente, existem outros exemplos. Por exemplo, uma pessoa que mantém uma relação abusiva com um parceiro manipulador, né, na análise lacaniana, se revela, né, essa alienação ao desejo do outro e o gozo paradoxal no sofrimento. O sujeito tanto pode ter prazer nesse gozo, como o gozo ser um gozo em que ele sinta prazer no sofrimento, né? Então, em outro caso, por exemplo, o sujeito que poderia tolerar uma violência psicológica da parceira acaba reproduzindo padrões de submissão que foram apreendidos, né, na infância. E, de outro modo, também, por exemplo, um sujeito que pode alternar a idealização e a hostilidade no seu vínculo, né? O amor e o ódio, endeusar ou ser hostil, né? Aí isso reflete essa ambivalência, né? Essa contradição entre amor e ódio. E posiciona o sujeito como objeto do outro. Ele acaba por se posicionar. Ao mesmo tempo em que ele se submete ao desejo do outro, ele também se sente... ele tem uma certa hostilidade também com relação a isso. E sente prazer no sofrimento. Então, a gente pode ver que esse desejo inconsciente e o gozo é que estruturam a manutenção desse vínculo, mesmo diante de qualquer tipo de violência, né? Explícita ou não, né? Que existem várias formas de violência. Bom, então, como assim, né? Na clínica lacaniana, né, o trabalho clínico, na perspectiva lacaniana, ele envolve, né, a identificação do desejo do outro,
e do lugar do sujeito como objeto do gozo. Ele tenta situar, ele tenta essas implicações que tentam fazer com que o analisando ele entenda o que é o seu desejo, o que é o desejo do outro, né? Nomeia, né, esse gozo paradoxal que sustenta o sofrimento, né? Procura fazer com que o seu analisando pense em relação a esse sofrimento, né? Quando ele coloca isso na sua análise, por que ele está no sofrimento, em relação que lhe causa sofrimento, né? Ele vai parar para pensar, né? O analista não vai perguntar para ele por que ele faz isso, mas vai levá-lo a pensar, né, sobre isso. Então, também, nesse sentido, o analista vai explorar, né, vai fazer uma exploração das transferências para entender esses padrões de repetição e de trauma. E vai tentar reconstruir, né, os limites simbólicos e subjetivos, que dessa forma acabam por possibilitar escolhas conscientes, né? Enquanto o sujeito está repetindo inconscientemente padrões da infância, o psicanalista ele vai tentar, né, fazer com que o seu analisando perceba, né, reconstrua, né, essas limitações, esses limites simbólicos, né, e inconscientes. Então ele atua, o analista, então acaba por atuar, né, como mediador do desejo, né, ajudando o sujeito a reconhecer sua posição e recuperar sua autonomia psíquica, que na verdade fica até então essa autonomia psíquica, ela está alienada ao outro, né? Alguma pergunta, gente? Não tem nenhuma dúvida? Ninguém tem dúvida? Está sendo claro? Me deem um feedback aí, gente. Tá bom, então, vamos lá. Então, a gente pode fazer com essa análise das ideias de Lacan, das perspectivas de Lacan em relação aos relacionamentos abusivos, né? Algumas reflexões, né, conceituais e também sociais. Porque, na verdade, as relações abusivas, elas refletem estruturas subjetivas e sociais também. Nesse sentido da alienação ao outro e esse gozo paradoxal, né, não são apenas internos, mas eles são reforçados por normas culturais de submissão, principalmente com relação às mulheres, que sempre foram o sujeito submisso da sociedade também, as crianças, né, os idosos, e também em razão que a sociedade acaba por reforçar ideais, né, românticos. Existe uma idealização romântica, né? E também o narcisismo social. Então, tudo que acontece também em relação aos relacionamentos abusivos, né, existe porque eles vêm se colocando sempre como uma forma que está internalizada dentro da cultura, né? Normas, de valores,
né, de tradições que estão sempre internalizadas dentro da cultura. Você acaba internalizando normas culturais, valores, e por isso essa repetição, a submissão. Então, em suma, né, essa análise que Lacan faz, ela nos permite compreender que essas violências é tanto externa como estrutural e simbólica, né, que se inscreve no desejo inconsciente do sujeito. Então, gente, vamos lá. Para concluir, a gente pode dizer, né, que na perspectiva lacaniana, essa perspectiva ela amplia um pouco mais a visão de Freud, né, na compreensão dos relacionamentos abusivos, revelando que o vínculo não é apenas doloroso, mas estruturalmente desejado. É como se fosse uma chave, uma fechadura. Uma relação que depende, um quer se submeter, o outro um quer se submeter, o outro quer ser submetido. Então, o sujeito se mantém no sofrimento por alienação ao desejo do outro, ao gozo paradoxal e à repetição do real, muitas vezes inconscientemente. Então, o trabalho clínico, né, nesse sentido, ele permite que se reconheça, né, fazer com que o sujeito ele reconheça o lugar dele nesse laço, né, e tentar nomear o gozo e os sofrimentos inconscientes, né, e separar, e recuperar a autonomia e reconstruir vínculos saudáveis, afetivos, né, que não dependam de validação, mas que sejam naturalmente prazerosos, mas que esse prazer não seja paradoxal, né? Que seja um prazer real, que não seja um prazer traumático, que queira revalidação, né? Queira reconhecimento, mas como uma troca de sentimentos, de experiências, né? Emocionais. Então, separar-se, né, do abuso não é questão só de se separar fisicamente. Não é nem intenção do analista fazer com que o seu analisando abandone essa relação, mas compreender as estruturas que o mantêm ligado, né, a esse vínculo doloroso e as formas dele superar isso, né? Então, não é apenas físico, mas muito subjetivo, né? E ele implica nessa reorganização dos desejos do sujeito, nos limites que ele precisa colocar, né? A separação entre o eu e o outro, e a percepção que ele tem o seu próprio valor na relação com o outro. Não é só o outro que tem que ser validado, ser valorizado, ser reconhecido, mas que dentro dessa relação ele tem que perceber o seu próprio valor. Que a partir desse momento, né, se estabelece o que a gente pode chamar de respeito, né? De respeito, ele se respeitar e fazer com que o outro respeite também, e que não seja um mero objeto ou instrumento do desejo do outro, né? Da vontade do outro. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito chato, nem monótono, vocês ficam tão quietos. Mas, enfim, alguém tem alguma coisa para perguntar? Ficou claro para todo mundo? Alguém quer falar alguma coisa?
Eu vou sim. Gostaria de Maravilhosa aula. contribuir. Pode Isso. falar, Sônia. Porque, assim, a sua aula maravilhosa. Parabenizar você, né? E eu Obrigada. gostaria de contar, Eu para ilustrar agradeço também um a pouco você. da minha contribuição, Claro, fique à vontade. que eu atendo uma pessoa que realmente passou por essas situações. Sim. Então, assim, tem 2 anos que ela saiu desse relacionamento e ainda estamos trabalhando, mas tem o reflexo, né? Muitas coisas, então, e ela saiu totalmente desestruturada emocionalmente. E assim, com o trabalho, ela está elaborando, né? Então, assim, realmente é uma coisa difícil, é uma situação complicada para a pessoa. Eles têm vergonha de pedir ajuda e por A isso vai pessoa sai meio aceitando a situação. desorientada ainda, né? Fica ainda se Sim, sentindo meio perdida, tentando encontrar o seu próprio eu, né, Sônia? exatamente. Ela está nessa situação. Mas a gente está trabalhando, ela está melhorando, cada dia melhor. Ai, que E bom. realmente é um assunto maravilhoso que você trouxe, né? Que as pessoas precisam despertar, para não ter ficar com vergonha de buscar ajuda, de estar ali buscando essa ajuda. Que às vezes fica muito tempo, ela ficou 16 anos nesse relacionamento. É porque Sem... a pessoa não consegue compreender. É como se você estivesse dentro do mar, a onda te derruba, aí tu vira ali embaixo, e quando tu pensa que tu vai levantar, lá derruba você de novo. É uma coisa cíclica, né? Que você, no final, você está tão atormentada naquela situação que você não consegue identificar o que está Ela, acontecendo. ela ficou nessa situação. Ela fala que ela não conseguia sair, via a situação, mas não tinha força, né? Então, assim, 16 anos ela ficou nesse relacionamento, assim. É porque a pessoa, nesse sentido, ela é tão desvalidada, né? Ela perde muito da sua autoestima, né? Do seu amor próprio. Então, ela fica muito frágil, acaba ficando muito fragilizada e aí se sente desvalidada, se sente impotente diante da vida, né? Fala, Cidéis, pode falar. Então, a pessoa com dependência emocional, que sofre esses abusos emocionais, elas ficam assim muito dependentes mesmo, e elas às vezes até têm vergonha, porque muitas vezes a sociedade e até as próprias mulheres, elas, no caso, não são só mulheres que podem sofrer abusos emocionais, né? Mas nós devemos deixar Não, isso na claro. verdade, não. Mas no caso aqui, a gente colocando como a grande maioria de mulheres, a pessoa, e mesmo o homem, às vezes a pessoa ela fica envergonhada, porque a sociedade, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de perceber e de ajudar. E normalmente nós vivemos numa sociedade que valida, de certa forma, quem tem o poder. E muitas vezes quem tem poder é quem oprime. Então, assim, nós devemos, como mulheres, pensar e reconhecer em nós que nós vamos ter o valor que nós nos damos. Então, à medida que nós vivemos os relacionamentos, nós precisamos entender que o valor que nós vamos ter é o que nós damos a nós mesmas e olhar para isso e entender e poder falar, olha, não falo assim com você, então me respeita, e por aí vai. Ou seja, vagarosamente e ocupando dia a dia o espaço para poder ter uma vida mais tranquila, mais feliz, porque se a gente for esperar o valor do outro, ele não vem. Então, nós vamos ter o valor que nós nos damos. Quando a gente acorda e começa a olhar para isso, com certeza as coisas vagarosamente vão melhorando, porque a gente começa a pontuar e a gente começa a olhar para nós mesmas e ter a coragem de se impor,
dê no que dê, desde que a gente consiga viver bem e em paz conosco mesmo. Sim, Cidélis, atualmente nós estamos vivenciando e todos os dias as páginas dos jornais, né, e falando que existem vários casos de feminicídio a cada hora no Brasil, são muitas mulheres que passam por isso. As relações abusivas, elas são muito responsáveis por essa situação, né? Porque as mulheres se sentem presas a um vínculo de medo, de violência patrimonial, a ponto delas terem que, para sair, elas terem que ir para casas de ONGs ou governamentais, onde elas se escondem com seus filhos para não sofrerem violência, para não serem mortas. Para mim, esse assunto, né, esse assunto que eu tenho abordado nessas aulas, a importância para mim que eu vejo neles é esse, de que a gente esteja preparado para receber essas mulheres, para atender essas mulheres que estão passando por essa situação, né? Porque a mulher historicamente sempre se submeteu ao poder, né? E à força física masculina, né? E a agressividade masculina também, não que não aconteça isso com mulheres também, não é isso que eu quero dizer, porque toda generalização é burra, né? Mas historicamente a gente compreende que nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, misógina, né? Então a gente tem que compreender o quanto as mulheres elas sofrem mais nessa nossa sociedade. Liga o microfone. As mulheres muitas vezes apanham dos maridos, sofrem violência física, e aí as outras mulheres e a sociedade vai dizer, ela deve ter dado algum motivo para isso. Inclusive, a violência com relação à mulher acontece, inclusive, nas igrejas, porque lá a mulher é ensinado que a mulher tem que ser submissa. E muitas vezes ali começa aquele círculo de abuso. E a mulher tem que prestar muita atenção nisso para que ela, vagarosamente, ela se dê o respeito, mesmo que seja fugindo para uma ONG. Ou seja, não é que ela não se dê o respeito, mas vagarosamente ela vai entendendo que o que ela precisa, ela mesma acreditar que ela pode procurar proteção. E Cidélis, você vê, a sociedade ela é tão cruel com relação a isso, né? Que elas dizem, existem essas frases, né? Misóginas, machistas, que não, ela está com ele porque ela gosta de apanhar. Ela gosta, a mulher gosta de apanhar. Por isso que muitas das vezes as mulheres elas se sentem constrangidas de se abrirem, de se tratarem, de procurarem ajuda, porque, além de tudo, acabam sendo estigmatizadas. E em pleno século XXI, as mulheres ainda são escravizadas no seu lar, muitas vezes pelo companheiro, pela família dos companheiros e por aí vai, por uma cultura que escraviza a mulher. Tanto é que, nos dias de hoje, eu acho que grande parte dos desentendimentos, dos conflitos entre homens e mulheres, é porque o homem se sente completamente perdido dentro da sociedade em que a mulher tenta estar mais autônoma, mais independente. Nesse sentido, o que acontece? A mulher trabalha fora, o homem também, mas ele não se acha no dever de ajudar, né? De ajudar, não, de cooperar com as atividades domésticas. Por quê? Vamos pensar direitinho. Se ele estivesse morando sozinho, ele tinha que fazer tudo sozinho. Mas ele acha que quando ele está com uma mulher, a mulher que tem que fazer tudo. Daí deriva muito dos conflitos familiares
matrimoniais entre homem e mulher, porque a mulher acaba se tornando burro de carga, né? Quando o homem não coopera. Mas também eu digo para você, de quem é a culpa? Da mulher que não impõe e Da que mulher não percebe que ela própria que se dá o respeito. e das próprias mães, que criam os filhos como se fossem bibelôs, reizinhos que não podem meter a mão na pia para lavar uma louça. Não é? Sim. De nós mesmos. E até as Precisamos mudar essa as sociedade. próprias mulheres entram nesse rol atualmente, porque tem mães que dizem, eu não quero que meus filhos, que as minhas filhas sejam como eu, que cuidavam de casa. Mas eu acho, assim, eu acho que todo mundo tem que saber tudo, que conhecimento não ocupa espaço, né? E as pessoas, por exemplo, muita gente vai para o exterior, tem que fazer suas próprias coisas. Tem ninguém para fazer, não. Para estudar fora, para fazer coisas fora, tem que se virar, aprender a se virar, seja homem, seja mulher, seja o que for. Entendeu? Aqui tem essa coisa de que as funções são separadas e que cada um faz uma coisa e o outro não faz, ou quando os dois fazem uma coisa, por exemplo, ganham dinheiro, só a mulher que trabalha tem até a segunda, terceira, quarta jornada. Então, é complicado. As relações estão muito complicadas, né? E existem também muitas inversões de papéis em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, tanto relacionamentos individuais quanto sociais. Existem muitas inversões também, né? E aí, o que exagera é conflitos e traumas. E quando as crianças estão... muitas vezes você vê crianças, eu como educadora também já vi muitas crianças passarem por sofrimentos em relação ao que acontece dentro das suas famílias. E aí, quando crescem, se tornam adultos problemáticos que precisam de tratamento. Então, Uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, mulheres, quando o homem fala alto com você, você olha para ele e fala, olha, não é assim que eu falo com você. E entenda, o seu espaço é você que ocupa. Se você deixar entrar um pouquinho, vai entrar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, você tem que começar a fazer o contrário. Se já ocupou o espaço, você vai fazendo, vai afastar um pouquinho, e ocupando novamente o espaço que é seu. Então, deu o dedo que é a mão, deu a mão que é o braço, deu o braço então, que é não a dê cabeça. isso. Então, e a gente tem, por exemplo, muitas vezes as mulheres falam, eu não sou valorizada, mas então a pergunta é, você se valoriza? Você permite que falem com você nesse tom? Então, vamos começar não é brigando, não é falando baixo, mas olhando firme. Tem uma Falando mãozinha levantada. mas falando sério. Quem que levantou a mão? Tem uma mãozinha levantada. Não vi, não. Alguém quer falar? Não. Tem não. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito grata por vocês terem vindo. Assinem a lista de presença, tá? E até a próxima aula. Pode parar a gravação, Soninha.